Bem-vindos ao canal Noites de Terror, onde seus pesadelos se tornam realidade. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificação e preparem-se para o conto desta noite. A Estrada do Medo. Havia uma estrada sinuosa e desolada que cortava a floresta densa. Todos diziam que era assombrada por espíritos vingativos que puniam aqueles que se aventuravam a percorrer suas curvas perigosas. José não se importava com essas histórias. Precisava entregar sua carga no prazo e a única rota disponível era através daquela estrada. Ele acelerou seu caminhão pesado e mergulhou na escuridão da noite. O caminhoneiro sempre preferia dirigir à noite, quando as estradas estavam mais vazias. Ele gostava da sensação de liberdade que sentia quando estava sozinho na estrada, apenas com a sua carga e os seus pensamentos. Mas, naquela noite, algo estranho aconteceu. Tudo estava calmo, exceto pelo barulho de seu caminhão. No entanto, à medida que a noite avançava, ele começou a notar algo estranho. Havia um carro antigo, todo fechado, sempre à sua frente. Ele percebeu então que estava ultrapassando o mesmo carro antigo, de cor escura, a cada poucos quilômetros. José achou estranho, mas não deu muita importância e continuou dirigindo. O caminhoneiro tentou ultrapassá-lo, mas o carro se movia mais rápido do que parecia. Toda vez que ele conseguia ultrapassá-lo, o carro estranho aparecia novamente na sua frente, como se tivesse passado por cima dele. No entanto, conforme a noite avançava, o caminhoneiro começou a ficar cada vez mais perturbado. Ele percebeu que o carro antigo agora estava atrás de seu caminhão, mesmo quando ele diminuía a velocidade aquele carro não ultrapassava. Parecia que o carro estava seguindo-o, como se estivesse esperando por alguma coisa. O caminhoneiro começou a sentir um calafrio percorrer sua espinha. Ele tentou mudar de faixa, mas o carro antigo sempre estava lá, logo à sua frente. Ele tentou acelerar, mas o carro parecia se mover com ele, sempre mantendo a distância. Os faróis daquele carro antigo estavam sempre apagados, mesmo em plena escuridão da noite. Era como se o carro estivesse sendo guiado por algo desconhecido. O caminhoneiro começou a suar frio. Ele sabia que estava sendo seguido por algo maligno, algo que não podia ser explicado pela ciência ou pela lógica. Ele tentou entrar em contato com a polícia, mas seu celular não tinha sinal. Foi quando o caminhoneiro viu algo aterrorizante. Através do vidro daquele carro antigo, ele viu um rosto pálido e cadavérico olhando diretamente para ele. O rosto tinha olhos vazios e a boca estava aberta. José acelerou o caminhão o mais rápido que pôde. Ele não se importava mais com a carga, só queria escapar daquele carro assombrado. Mas, não importava o quanto ele acelerasse, o carro antigo sempre estava lá, logo atrás dele. O caminhoneiro começou a ficar nervoso. Ele não conseguia entender como um carro tão velho poderia andar tão rápido. E então, de repente, o carro ultrapassou e parou no meio da estrada. José sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele decidiu avançar pela lateral da pista, mas neste instante o motor de seu caminhão desligou, então resolveu sair e ver quem estava dirigindo aquele carro, mas quando se aproximou, viu que não havia ninguém dentro. Apenas um cheiro de mofo e abandono invadia o ar. De repente, ouviu um barulho estranho vindo da floresta ao lado da estrada. Era um som agudo e assustador, como se viesse de uma criatura desconhecida. Ele rapidamente voltou para o seu caminhão e tentou ligá-lo, mas ele não respondia. A escuridão era total e José se sentia completamente vulnerável. Ele viu uma sombra se aproximando de seu caminhão. Era um homem pálido, vestido com um terno muito antigo e amassado. Seus olhos brilhavam de uma maneira estranha e sua boca estava aberta em um sorriso sinistro. O caminhoneiro tentou desesperadamente ligar o motor, mas era tarde demais. O homem misterioso abriu a porta e agarrou o caminhoneiro pelo pescoço, puxando-o para fora. Ele tentou lutar contra aquela figura cadavérica, mas era inútil. O caminhoneiro nunca mais foi visto. A Estrada do Medo havia reivindicado mais uma vítima.
O caminhão permaneceu parado à beira-estrada, com as luzes acesas, um aviso sombrio para aqueles que se aventuravam a percorrer aquela estrada sinistra. O caminhoneiro sem rosto. Havia rumores assustadores que circulavam entre os moradores das pequenas cidades que rodeavam a estrada. Diziam que um caminhoneiro fantasma dirigia pelas estradas apenas à noite. Seu rosto havia sido desfigurado em um terrível acidente, e desde então ele só era visto à noite, com sua cabine envolta em trevas. Muitos afirmavam ter visto sua carreta fantasmagórica passando em alta velocidade, sem luzes e sem ruído, como se estivesse flutuando no ar. Outros juravam ter ouvido o uivo sinistro do motor e o som estridente das rodas em suas noites de insônia. Certo dia, um grupo de jovens decidiram se aventurar pela estrada durante a noite, em busca de adrenalina. No meio da escuridão, eles avistaram uma luz muito fraca ao longe, que parecia vir em sua direção. Conforme a luz se aproximava, eles conseguiram ver a figura daquele caminhoneiro, em sua cabine envolta em sombras. O terror tomou conta de todos quando subitamente, a carreta passou por eles em alta velocidade. O som do motor era ensurdecedor, e as rodas rangiam como se estivessem sendo arrastadas pelo asfalto. Então, a carreta desapareceu na escuridão, abandonando apenas o som infernal do seu motor. Aqueles que ainda se aventuram pela estrada durante a noite afirmam ouvir o som do motor, e dizem que a sombra da carreta ainda pode ser vista percorrendo as estradas solitárias. De acordo com a lenda, o caminhoneiro sem rosto é uma figura sinistra e assustadora. Ele é descrito como um homem alto e esguio, vestido com uma jaqueta de couro preto e botas pesadas. Sua aparência não pode ser vista por completo devido à escuridão que envolve sua cabine. Ele foi desfigurado em um acidente terrível, e desde então ele usa uma máscara escura que cobre todo o seu rosto. A máscara é feita de couro preto e presa com cordões nas laterais, sem furos para os olhos e a boca. Embora ninguém saiba ao certo como ele é capaz de dirigir com aquela máscara, alguns acreditam que ele enxerga, guiando a carreta por meio de um instinto sobrenatural. O veículo do caminhoneiro é descrito como uma carreta antiga e enferrujada, com as cores desbotadas e um ar muito ameaçador. A carroceria da carreta é grande e alta, e parece estar sempre coberta por uma fina camada de poeira. As janelas da cabine daquele caminhão estão sempre cobertas por uma película escura, tornando impossível ver o interior. Algumas pessoas afirmam que é possível ver a silhueta do caminhoneiro sentado ao volante, mas outros dizem que é impossível ver qualquer coisa além da escuridão. As rodas da carreta são grandes e pesadas. Alguns dizem que as rodas são tão antigas que poderiam se soltar a qualquer momento, causando um acidente horrível. O caminhão é uma presença intimidante nas estradas durante a noite, e é suficiente para fazer a maioria das pessoas evitarem cruzar seu caminho. Certa noite, um grupo de pessoas estavam voltando de uma festa na cidade vizinha, e estavam completamente alcoolizados. Eles cantavam e riam alto, sem se importar com nada. Mas, à medida que a estrada se estendia à frente, um som sinistro começou a surgir na escuridão. Era o som daquele caminhão. Olharam em volta, assustados, e viram as luzes fracas da carreta surgindo na escuridão. A carreta se aproximou rapidamente, eles podiam sentir as rodas da carreta uivando e rangendo à medida que ela se aproximava. Eles tentaram acelerar, mas o caminhão parecia estar sempre um passo à frente. A carreta os perseguia pela estrada, e as luzes fracas e fantasmagóricas pareciam estar sempre próximas. Eles gritavam e xingavam, tentando fugir da perseguição implacável. Mas, de repente, um dos pneus estourou, e o carro saiu da estrada, batendo em uma árvore. Eles ficaram presos dentro do carro destruído, gritando de dor e pavor. O caminhão parou ao lado daquele carro acidentado, e a porta da cabine se abriu lentamente. Eles puderam ver uma figura esguia emergindo da cabine, com a máscara escura e sinistra cobrindo seu rosto. Ele caminhou lentamente em direção ao carro acidentado, e eles sabiam que sua hora havia chegado. Diz a lenda que o caminhoneiro perdeu o seu rosto em um acidente que ocorreu há muitos anos.
Naquela noite fatídica, um grupo de pessoas alcoolizadas estavam dirigindo em alta velocidade, zigue-zagueando pela estrada e rindo alto, sem se preocupar com as consequências de suas ações. Infelizmente, o caminhoneiro estava dirigindo em direção oposta naquela mesma estrada. Ele não teve tempo de evitar a colisão, e o carro bateu violentamente em sua carreta. O impacto foi tão forte que o caminhão tombou, arrastando o carro daquelas pessoas junto com ele. Incrivelmente, os jovens escaparam com ferimentos leves, mas o caminhoneiro ficou gravemente ferido. Seu rosto foi completamente desfigurado, e os médicos não conseguiram reconstruir sua aparência. Desde então, ele usa uma máscara sinistra para esconder seu rosto. Após o acidente que o desfigurou, o caminhoneiro não apenas enfrentou a dor física, mas também a dor emocional de ter sido abandonado por sua noiva e por toda a sua família. Eles não conseguiram lidar com sua nova aparência e o abandonaram sem olhar para trás. Ele se viu sozinho no mundo, sem ninguém para apoiá-lo ou confortá-lo em sua dor. Ele se isolou da sociedade, passando a vagar pelas estradas em seu caminhão, procurando uma forma de lidar com sua dor e encontrar algum tipo de sentido em sua vida. À medida que os anos passaram, o caminhoneiro ficou cada vez mais amargo e ressentido com o mundo. Ele se tornou obcecado em se vingar daqueles que causaram o acidente que desfigurou seu rosto. Ele acreditava que se pudesse fazer com que os outros sentissem sua dor, então finalmente encontraria algum tipo de alívio para seu próprio sofrimento. Mas, apesar de sua busca implacável por vingança, o caminhoneiro nunca encontrou a paz interior que tanto procurava. Ele continuou a vagar pelas estradas durante a noite, preso em um ciclo interminável de dor e raiva, incapaz de encontrar uma forma de abandonar seu passado. Ele nunca esqueceu o que aconteceu naquela noite terrível, culpando aquelas pessoas alcoolizadas pela sua desfiguração, e desde então, passou a vagar pelas estradas durante a noite, procurando por pessoas que dirigem alcoolizadas para se vingar. A perseguição implacável do caminhoneiro sem rosto é uma advertência para aqueles que ousam se arriscar nas estradas, lembrando-os das consequências mortais que podem ocorrer se eles não tiverem cuidado. A rodovia dos pesadelos. Lucas era um caminhoneiro experiente, acostumado a viajar por estradas perigosas e isoladas. Quando foi escalado para fazer uma entrega em uma cidade próxima, ele parou em um posto de gasolina para pedir informações sobre o trajeto, pois estava sem GPS e havia esquecido seu celular em casa. Um grupo formado por 7 motoristas que pareciam trabalhar na mesma empresa, informou a Lucas sobre o endereço da entrega. Eles tentaram de todas as formas, convencer Lucas a não seguir por aquela estrada abandonada depois do anoitecer, pois era chamada de Rodovia dos Pesadelos, ganhando esse nome devido à sua reputação de ser uma das estradas mais perigosas e assombradas do país. Ao longo dos anos, inúmeros acidentes fatais e eventos sobrenaturais foram relatados pelos viajantes que tentaram atravessá-la. Muitos acreditam que a estrada foi construída em cima de um terreno sagrado indígena, e isso pode ter desencadeado atividades paranormais na área. Desde então, a Rodovia dos Pesadelos se tornou um local assustador e inquietante, onde muitos motoristas já perderam suas vidas em circunstâncias misteriosas. É uma estrada que deve ser evitada a todo custo, especialmente à noite, quando a escuridão e a solidão parecem intensificar a presença de forças desconhecidas e malignas. Mas Lucas estava determinado a cumprir sua tarefa e não queria desapontar seus clientes. Novamente o mesmo grupo de 7 motoristas tentou o convencer de não usar aquele trajeto. Lucas escutou atentamente, mas decidiu seguir em frente. Ele entrou na cabine de seu caminhão e começou a percorrer a estrada escura e sinuosa, com apenas os faróis do veículo iluminando o caminho. No entanto, a sensação de que algo estava errado o acompanhou durante toda a viagem. As árvores ao redor pareciam estar se movendo, como se fossem vivas. Sons estranhos ecoavam na escuridão. Lucas estava avançando em boa velocidade e não havia sinais de perigo ou eventos sobrenaturais. No entanto, à medida que a noite avançava, ele começou a sentir uma presença estranha e sinistra ao seu redor. A estrada ficou mais estreita e escura, e o barulho dos galhos das árvores roçando no caminhão era assustador.
Lucas começou a sentir que algo estava errado, mas decidiu seguir em frente, pensando que as pessoas daquele posto estavam exagerando na história da maldição. De repente, ele viu uma figura escura parada no meio da estrada. Seus instintos lhe disseram para parar, mas ele decidiu seguir em frente, achando que era apenas sua imaginação. Foi então que seu caminhão colidiu com a figura, fazendo-o perder o controle do veículo e cair em um barranco. Lucas tentou se levantar, mas seus músculos doíam e ele se sentiu tonto. Quando seus olhos se ajustaram à escuridão, ele notou que estava cercado por 7 figuras pálidas e sinistras. Ele percebeu imediatamente que eram os mesmos 7 caminhoneiros que ele havia encontrado no posto de gasolina anteriormente. Mas, agora, algo estava muito errado. Seus uniformes estavam rasgados, os rostos estavam deformados, estavam com sorrisos sádicos e suas mãos estavam geladas. Eles não pareciam mais humanos, mas sim espíritos vingativos, trazidos de volta à vida pela maldição da rodovia. Lucas tentou falar, mas sua voz saiu como um sussurro rouco. "O que aconteceu?", perguntou ele, com medo da resposta. Os 7 caminhoneiros se aproximaram dele, seus olhos estavam vazios e fixos em Lucas. Eles disseram: "Nós avisamos você para não seguir por esta estrada. Agora, você nunca mais vai sair daqui." Ele se encolheu de medo, percebendo que seu destino estava selado. Ele estava preso em um lugar assombrado, cercado por espíritos vingativos que nunca permitiriam que ele deixasse aquele lugar. Ele sabia que sua vida estava terminando e que se tornaria mais uma vítima da maldição da rodovia. Os gritos de Lucas ecoaram pela rodovia dos pesadelos, mas ninguém ouviu seus lamentos. Sua alma foi levada para sempre pelas entidades malignas que habitavam a estrada assombrada. A rodovia dos pesadelos era um lugar onde os vivos não podiam escapar e onde os mortos não tinham paz. A noiva pede carona. Era uma noite escura e chuvosa. Pedro estava dirigindo seu caminhão quando avistou uma noiva em uma estrada de barro, desesperada pedindo carona. Sem pensar 2 vezes, a ajudou a entrar na cabine de seu caminhão. A noiva era uma mulher jovem e bonita, com longos cabelos loiros em cachos suaves sobre seus ombros. Seu rosto pálido e delicado exibia uma expressão triste e desolada. Ela usava um vestido de noiva branco e simples, que se ajustava perfeitamente ao seu corpo. Um véu curto cobria seu rosto, mas não escondia seus grandes olhos azuis, que pareciam transbordar de emoção. Em uma das mãos, ela segurava uma bolsa velha de couro marrom, gasta pelo tempo e pelo uso. A bolsa estava desbotada e desgastada nas bordas, com um fecho de metal enferrujado que parecia prestes a ceder a qualquer momento. A noiva segurava a bolsa com força, como se ela fosse o único objeto de valor que restava em sua vida. Apesar de sua beleza, a presença da noiva era misteriosa e inquietante. Sua aparência angelical contrastava com a tensão em seu rosto e a aura de tristeza que a cercava. Quem a visse não conseguia deixar de sentir uma sensação de desconforto e de medo inexplicável, como se estivesse diante de algo ameaçador. A noiva parecia nervosa e ansiosa, mas Pedro não deu importância. Ele estava tentando entender a presença daquela moça vestida de noiva, naquela hora da noite. Durante a viagem, Pedro começou a conversar com ela para tentar acalmá-la, mas algo na sua resposta o fez ficar inquieto. Ela disse que seu noivo havia desaparecido misteriosamente na noite anterior, e que ninguém sabia onde ele estava. Pedro achou estranho, mas continuou dirigindo, pensando em como poderia ajudá-la. Enquanto isso, a noiva começou a falar sobre a sua vida. Ela falou sobre como era infeliz no seu relacionamento, e como estava pensando em fugir com seu amante, mas que ele também havia desaparecido, deixando-a sozinha e vulnerável. Pedro começou a se sentir cada vez mais desconfortável enquanto ouvia a história da noiva. Pedro chegou a um posto de gasolina e, notando que o restaurante anexo estava aberto, decidiu entrar para pedir informação. Ele estava nervoso e abalado com a história que a noiva havia contado. Sentado no balcão, Pedro contou a todos no restaurante o que havia acontecido.
As pessoas ficaram perplexas, pois os moradores mais antigos sabiam que uma história idêntica a esta havia acontecido há muitos e muitos anos atrás, culminando em uma grande tragédia. Os clientes pediram para Pedro os levar até seu caminhão para ver a noiva. Assustado, Pedro se aproximou do caminhão com uma sensação de apreensão crescente. Ele sabia que havia algo errado com aquela noiva que havia dado carona naquela noite. Lentamente, ele abriu a porta e espiou para dentro. Para sua surpresa e horror, a cabine estava vazia. Apenas marcas de lama no piso do assento de carona indicavam que alguém havia estado ali. Pedro olhou para a bolsa de couro que estava no banco do passageiro, ao lado das marcas de lama. Ele a pegou com cuidado e a abriu. Dentro da bolsa, encontrou uma coleção de itens muito antigos. Havia uma fotografia em preto e branco de uma mulher bonita, usando um vestido de noiva que parecia ter sido feito há muitos anos. Também havia um diário com capa de couro antigo, com as páginas amareladas pelo tempo e pela umidade. Pedro sentiu um arrepio subir pela espinha quando percebeu que a última anotação daquele diário era datada de mais de 50 anos atrás. O que havia acontecido com a noiva? E por que ela havia abandonado esses objetos antigos e misteriosos? Com as mãos trêmulas, Pedro fechou a bolsa de couro e olhou para as pessoas ao redor completamente aterrorizadas. A noite estava escura e silenciosa, como se estivesse esperando por algo. Ele sentiu uma sensação de medo profundo, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. Sem outra escolha, Pedro decidiu partir imediatamente, ainda abalado pela experiência. Ele nunca mais falou sobre a noiva ou sua carona noturna, mas a história permaneceu como uma lenda assustadora naquela região por muitos anos. A partir daquele dia, a história de Pedro se tornou uma lenda local, contada por outros caminhoneiros como um alerta para nunca dar carona para estranhos. A noiva nunca foi encontrada novamente. Até hoje, os moradores da cidade ainda têm medo de encontrar a noiva na estrada escura e solitária.